Palavra do Senhor nessa noite, amém? Estenda suas mãos para cá. Ó Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, Senhor, nessa noite, durante esses dias, Senhor. Mas o teu Filho que está conosco nessa noite vai nos ministrar a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja apto a receber a mensagem do Evangelho, nosso coração seja fértil, a nossa mente esteja esclarecida, Senhor, para receber a semente do Evangelho. Ó Deus, para entendermos a Tua palavra. Ó Deus, usa Teu Filho, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. E vamos no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João. Abra sua Bíblia. João, capítulo de número 6. O quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho escrito por João. Glória a Deus. Se puder, só um pouco de retorno, tirar o grave e colocar agudo, eu agradeço. Muito obrigado. Gratidão ao Senhor Jesus por este privilégio e oportunidade de servi-los mais uma vez, através da doce palavra do Senhor, pela vida do pastor Alex e sua esposa, toda a missão Josué, que aqui foi firmada pelo Senhor Jesus, no estado das Alagoas e na cidade de São José da Tapera. Muita gratidão desde o primeiro contato do pastor Jailton, pela recepção e por todo o tratado comigo e com a minha família desde que aqui cheguei. Muito obrigado, pastor, por este privilégio. Certamente vocês também lá em Recife sempre terão uma casa para pousar, um feijãozinho adubado para comer e também um público para falar do amor de Jesus. Considere-se isso uma forma de gratidão do meu ministério para vocês. Como a minha esposa já foi apresentada, a missionária Messia, nós estamos agora, daqui a poucos dias, poucos meses, completando 20 anos que nós estamos juntos, caminhando com Cristo, eu há 17 anos e ela há quase 19 anos. Diga assim, Deus tem um propósito em tudo. E a sua família é o maior interesse de Deus nesta noite. Não pense que você veio a esta igreja para uma programação ou para mais uma programação. A sua família é o maior interesse de Deus nesta noite. Então eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus, um evangelho escrito por João, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Todos encontraram, digam amém. João 6, 1 diz: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque já sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não seria o bastante para que cada um deles tome um pouco. Um dos discípulos, chamado de André, irmão de Simão, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Os irmãos podem assentar, fica à vontade. Se o servo do Senhor do violão, com a permissão do pastor Alex, puder, de uma forma generosa, só me acompanhar aqui, eu agradeço. O capítulo de número 6, o capítulo 6 deste evangelho esclarecido por João, trata-se acerca de um dos milagres que Jesus operou durante a manifestação do seu ministério. Eu poderia muito bem usar uma introdução bíblica, textual, ou até mesmo sobre a biografia de João. Mas por conta do tempo que é me dado e concedido diante deste culto, eu quero fazer apenas uso do texto. Algumas pessoas que estavam na cruzada ontem já ouviram acerca de uma parte introdutória da Bíblia e daquilo que a Bíblia representa para nós
como a carta da redenção do homem, a proposta de Deus para nós é essa, a sua proposta máxima, salvação. Então eu quero me ater apenas ao texto nesta noite. Só esclarecendo para vocês acerca dos evangelhos, que é a manifestação da obra do Senhor Jesus. Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus. Marcos escreve para Roma, apresentando Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos e para os gentios, apresentando Jesus como filho do homem. E este escritor, que vai escrever este tratado, não somente este, mas também 3 breves cartas, e o livro das revelações, conhecido em nosso meio como Apocalipse, este tal de João, ele vai escrever a carta universal, apresentando Jesus para o mundo e para a igreja como Filho de Deus, como aquele que ressuscitou ao 3º dia dentre os mortos, vivo está e continua operando sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Pois bem, este evangelho de João retrata-se de uma forma direta para o mundo e para a igreja? Sim, pastor, é isso mesmo. Porque a proposta de João, da testemunha ocular daquele período de 3 anos e meio, do ministério de Jesus, passando-se diante dos homens da terra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A gente sabe que houve os 3 períodos do ministério de Jesus, quando Jesus nasceu, adorado pelos magos do Oriente, posteriormente apresentado por João Batista, 30 anos de idade, o Espírito desceu, o céu se abriu, Deus falou com a terra. João apresenta o Cristo e o Pai apresenta o Filho. Em nenhum momento do ministério de Jesus ele se apresentou antes de ser apresentado. Jesus não precisou falar sobre o seu diploma, sobre a sua biografia, ele apenas deixou alguns sinais dizendo: antes que o mundo existisse, eu já era. Foram breves palavras, escute isso, mas para deixar bem claro que aquele pregador, nascido em Belém, crescido em Nazaré, outrora era diferente de todos os outros pregadores que o haviam antecedido. O ministério de Jesus foi o maior ministério da Bíblia. O ministério de Jesus foi maior do que os ministérios dos reis, dos profetas, dos sacerdotes e de todos aqueles que o antecederam e que foram depois de Cristo. Mas pastor, a Bíblia diz que homem mais sábio do que Salomão, nascido de mulher, não existiu. Jesus é a própria sabedoria. Salomão não tinha acerca de 0,5% de toda a sabedoria que o Cristo representa. Mas escute aqui. Quando Jesus aparece, irmãos, a proposta dessa noite é clara. Eu quero falar sobre família numa perspectiva desse texto de João capítulo 6. Quando Jesus aparece, a proposta dele é milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas com um teor. A mensagem central do seu ministério é salvação. Ele está a fim de salvar alguém. Ele está a fim de transformar a vida de alguém. Ele está a fim de mudar alguém. Ele está a fim de transformar este homem, esta mulher. Ele está a fim de transformar e abençoar esta família. Ele está a fim de transformar alguém. Diante do que João escreveu, do capítulo 1, ele vai dizer, apresentando Jesus como o verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens, e o destacando como a luz que veio para tirar os homens das trevas. Ele veio para dar luz aos homens. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem já leu esse texto, diga amém. Só que João, em uma outra interpretação, pastor Alex, ele vai apresentar o mesmo Cristo em que Davi fala, em um outro contexto, diferente, mas de uma mesma forma. Davi citou aquilo sabendo que vivia em trevas, e que Deus era luz para os seus caminhos, diante da sua palavra. A palavra é o verbo palavra, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, quando Cristo habita no meio dos homens, Ele é a luz. Todos aqueles que estão em Jesus não vivem mais em trevas. Eu vou trocar em miúdos isso aqui para você. Antigamente, quando éramos do mundo, ou praticávamos as coisas, as propostas que o mundo tem para nos oferecer, eu lembro-me muito bem de mim, que eu me escondia para fazer as coisas que eu fazia. Eu procurava, pastor Alex, casas abandonadas,
matagais. Eu lembro-me muito bem disso, porque eu vivia em trevas. Eu procurava lugares onde ninguém iria me encontrar, porque eu vivia em trevas. O meu caminho era uma farsa, era um caminho de mentira. Até o dia que Jesus chegou na minha vida, Ele me arrancou da lama que eu vivia e me conduziu na sua maravilhosa luz. E deixa eu dar um recado de Deus aqui nesta noite para você. Eu tenho certeza que se você é ou está como eu estava, esta noite é uma noite propícia para que você tome a sua decisão de acender a candeia do seu corpo e clarear a sua alma, e a partir de hoje seguir uma nova vida em Jesus de Nazaré. Você acredita em Jesus? Então aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. A proposta de João é essa, de apresentar o Cristo como a luz dos homens. No capítulo de número 2, ele vai relatar acerca do primeiro milagre que Jesus fez. A festa em Caná da Galileia transformou a água em vinho. Capítulo 3, 4, 5. Capítulo 5, a festa no templo em Jerusalém. O paralítico de Betesda foi curado. Só que no capítulo de número 6, que João escreve, ele vai escrever com detalhes acerca daquilo que Jesus fez no monte que ele encontrou no lugar chamado de Tiberíades. Eu não sei se alguém aqui já foi em Israel. Ao norte de Israel, o lago de Genezaré, mar da Galileia e um lugar chamado de Tiberíades. A palavra Tiberíades quer dizer um lugar de descanso. É um lugar de descansar. Tiberíades. Então, quando todos aqueles que iriam para Tiberíades, a ideia era essa. Por exemplo, lá onde eu moro, Pernambuco, nós temos várias praias no litoral sul e também litoral norte. Mas a do litoral sul, uma das mais conhecidas que tem, não só aqui, mas no mundo inteiro, é Porto de Galinhas. Quando alguém fala a palavra Porto de Galinhas, liga logo a palavra descanso. Eu vou para lá porque eu quero descansar. Tiberíades era uma espécie de Porto de Galinhas, era um lugar de descanso. Só que no ministério de Jesus, diferente de nós, homens, ele sendo 100% Deus e 100% homem, em uma forma acoplada de duas naturezas, homem, Deus, Deus e homem. Como homem ele se cansou, e como Deus ele é o caminho que conduz os homens à vida eterna. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele deu de beber da água da vida para a mulher samaritana. Eu pensei que você ia dar um glória, pelo menos com essa. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Às vezes, pastor Jair, ele vai se revelar como um homem pregador. A palavra ministrada, o verbo. Eu dou um seminário para obreiros de fidelidade na ausência, que é um seminário Obadias, mas eu concluo ele no sermão de Jesus, em Mateus, no capítulo de número 5, 6 e 7. E lá eu falo uma coisa que tem a ver com esse contexto daquilo que eu estou te esclarecendo agora. Que é o Cristo, quando ele veio nesse contexto de pregador, ele vai ensinar para nós aquilo que nós precisamos, escute isso, fazer para exercermos o ministério nele. E o que é que ele vai fazer, pastor? Ele vai pregar o evangelho para os homens e vai viver este evangelho nele. Eu não sei se alguém aqui já viu lá o Instagram, meu Instagram, PR Renato Souza UFC. Não é uma divulgação, mas é uma afirmação daquilo que estou falando. Eu tenho um projeto chamado Projeto Missionário Obadias. Eu moro no mesmo bairro que Satanás me escravizou durante anos. Na mesma quadra onde eu praticava coisas horríveis, é onde hoje nós pregamos o evangelho e alimentamos as pessoas. Porque o evangelho é verbo, só que o verbo se fez carne. Ele materializou-se, ele disse: eu sou o pão da vida. Pastor, em qual momento o evangelho se faz carne e se materializa? É quando a gente sai da teoria do evangelho e passa a praticar este evangelho. Você está entendendo? Diga amém. Você suporta pelo menos mais 10 minutos? Diga amém. E aqui eu concluo com muitas saudades de vocês. Mas escute isso. A prática do evangelho é diferente da teoria do evangelho. Por teoria, eu poderia amanhecer o dia aqui falando com vocês acerca da Bíblia, da Palavra de Deus, daquilo que Jesus me ensinou durante esses 17 anos, daquilo que eu aprendi buscando, pesquisando, ouvindo, aprendendo, cavando, orando. Mas eu queria ser mais prático nesta noite e falar sobre o Jesus que praticou
este evangelho. Como assim, pastor? Esta igreja ontem praticou o evangelho durante o dia. Durante a noite nós apresentamos a teoria do evangelho. Porque pregar e cantar é reverenciar e adorar a Ele. Mas para os homens da terra é uma teoria do evangelho. A gente ganha mais vidas praticando do que falando. Tem alguém aí? Os irmãos já foram? Na Bíblia tem 3 grandes ganhadores de alma. E por incrível que pareça, um dos mais que ganhou está no Antigo Testamento. E qual é ele, pastor? Ele é um patriarca chamado de Jó, que toda a Mesopotâmia antiga se rendeu ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó por causa da fé dele. Você não está entendendo isso não? Tem alguém de olho em você, nos frutos que você gera, a fim de ser como você é, falar como você fala, andar como você anda. Isso está muito acima de falar disso aqui. Isso está tratando-me acerca de quem eu sou fora deste ambiente. Você está aí ainda? Tá, né? É sobre quem você é onde você mora. É sobre quem você é onde você trabalha. É sobre quem você é, jovem, onde você estuda. É sobre quem você é. Tem um celular aí? Não, nem tem não, né? Você é crente mesmo, é igual a mim. É sobre quem você é dentro das redes sociais. Porque por mais que o teu pai não tenha senha, a tua mãe não tenha senha, o teu esposo não tenha a tua senha, a tua esposa não tenha a tua senha, mas Jesus tem todas as tuas senhas e Ele está vendo tudo que você vê. Diga assim, o evangelho não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que eu faço. É sobre quem eu sou. Você não precisa concordar comigo não, tá, irmãos? Precisa não. Mas você precisa entender que é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que este pregador vai deixar bem claro para nós aqui esta noite. Esse pregador que prega o evangelho, que tem 3 anos e meio de ministério, que tem um ministério curto, pastor Alex, comparado ao nosso, pastor Jailton. Quando eu me converti a Jesus, com 3 meses eu estava pregando a palavra. 1 ano de crente, eu preguei no primeiro congresso jovem, eu lembro. Com 2008, em 2011 eu fiz a minha primeira viagem missionária. Em 2016, ou seja, 8 anos depois, eu tinha viajado já 10 estados do Brasil, pregando o evangelho de Jesus. Pastor, está falando isso, está se vangloriando? Não. Eu estou dizendo que Jesus fez em 3 anos e meio o que eu ainda não fiz em 17 anos. Ele é o meu espelho. Ele é o espelho do pastor Alex, com certeza. Ele é o teu espelho. Paulo disse, sejais, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, escrevendo uma carta direcionada àquela igreja que ele havia fundado. Mas escute isso aqui, eu vou aplicar e concluir, já com muitas saudades de vocês. É que quando Cristo vai para a Galileia, uma aldeia chamada de Tiberíades, um lugar de descanso, ao invés dele descansar, ele resolveu ir para o monte. Ele se separou com os 12, e lá de cima do monte, a multidão, escute isso, que havia ouvido falar dele, que havia ouvido e visto muitos cegos, que não via e agora estavam vendo, muitos paralíticos que não andavam e agora estavam andando. A fama percorreu pelas cidades adjacentes a Jerusalém, e todos começaram a dizer, eu conheci um pregador, que ele não só prega, mas pratica este evangelho. O que é que ele faz? Ele senta à mesa para comer com os pobres e pecadores. O que é que ele faz mais? Tem uma coisa que ele fez. Existia um paralítico num tanque, aquele tanque que foi escrito por Herodes, reformado por Herodes em 6 a.C., na porta das ovelhas, a porta interior do templo. Você lembra que tinha 5 alpendres, 5 pavilhões? Sim, tinha um coxo ali que era desprezado por todos, porque quando o anjo descia ele não conseguia chegar, mas quando este pregador chegou, foi na direção dele e perguntou para ele, queres ser curado? Aleluia! A pergunta dele para você nesta noite é essa: tu queres o milagre que eu tenho para entregar para a tua vida? Só quem quer esse milagre, aí na galeria, dá pelo menos um glória para ele, porque enquanto você dá glória para ele, ele manifesta a glória dele na sua vida, aqui neste lugar. Ele é o Cristo, ele é o tudo que precisamos, ele é o máximo em que precisamos. Ele é o suficiente para termos paz.
Aleluia! Ele está no monte, a multidão quer o que ele tem, mas ele vai apresentar para a multidão aquilo que ele é. A multidão quer o que ele tem. O que é que ele tem, pastor, para oferecer? Diga assim: sinais, prodígios, maravilhas. A multidão quer isso. Só que ele conhece a necessidade da multidão. De cima no monte, aqui eu concluo: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na época não tinha GPS, Waze, mas eles localizaram o pregador. Onde ele está? Em Tiberíades. Alguém disse: ele deve estar descansando. E outro disse: não, ele acabou de subir aquele monte que nunca ninguém subiu. E a Bíblia diz que quando a multidão chegou próximo a ele, olhou para os seus discípulos e disse assim: eu sei o que essa multidão quer. Eles querem o que eu tenho para oferecer, mas neste momento eu vou oferecer para eles aquilo que eu sou. Eu vou fazer uma pergunta simples e direta: o que é que Cristo é para você? Ah, pastor, para mim ele é uma porta aberta, ele é um milagre, para mim ele é uma luz na escuridão, para mim, irmãos, e tantos adjetivos que Cristo tem, sendo ele de fato, não é linguagens figuradas, mas Cristo é o pão da vida. Se tem uma coisa que Deus ama, é festa, é mesa, é pessoas assentadas ao redor desta mesa. Se tem uma coisa que Deus ama, é comunhão. Aqui não tem não, mas lá em Recife, irmão, parece que tem crente que tem alergia de pessoas. O culto acaba, ele já está lá na porta da igreja com um capacete, querendo ir embora para casa, para ficar no Instagram, no sofá, até o celular descarregar. Eu não entendo. Se fosse para o hospital, para o trabalho, eu até entendi ainda. Mas é uma pressa para ir, vai para onde? Não, eu estou indo para casa. Qual é o teu comprometimento? Não, é porque eu vou para casa. Irmãos, a gente não sabe se estamos no último culto da gente. Nós não sabemos se estamos na última noite da gente. Não sabemos se é o último culto de celebração da missão Josué. Porque Cristo, ele pode voltar hoje, inclusive agora. Então viva Cristo na sua vida hoje. Ele é o Senhor da comunhão, ele é o Deus da vida, ele é o Deus do partir do pão, e ele está a fim de te abençoar nesta noite. Com a permissão do pastor Alex, irmãos, eu vou ficar devendo 2 dívidas a vocês: a mensagem de ontem da cruzada que eu não terminei, e a mensagem de hoje. Eu queria orar por você. Você pode ficar sobre os seus pés? Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por vocês, irmãos. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria convidar, com a permissão do pastor, o Ministério de Louvor aqui. Vamos fechar assim, sabe, de uma forma, adorando este Deus, adorando esse Senhor. Escute isso, irmãos. Eu quero orar por famílias nesta noite. Se você crer no poder da oração e no poder de Deus, eu queria convidar você aqui neste altar aqui. Agora eu tenho 5 minutos para fazer isso, ainda dentro do tempo que o pastor me deu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Só quem quer receber esta oração. É uma oração por milagres, por curas, por portas abertas. É uma oração pela sua família. É uma oração pela sua vida. É uma oração pela sua casa. Ah, pastor, eu tô bem, pastor. Então eu quero orar pelo seu ministério. Você sabia que você tem um ministério? Pode vir mais para cá. Eu tenho essa cabeça grande minha, mas não tenha medo não, venha. Aleluia. Glórias a Deus. E exaltado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, irmãos. Enquanto os irmãos se aproximam, tem gente vindo da galeria, pastor Alex. Escute. Enquanto você se aproxima, eu quero te dar um conselho de Deus. O ano que vem, no dia do evangélico, se você tiver a honra de participar, pare o que você estiver fazendo, irmãos. Vá às ruas, proclamar a Jesus, praticar este evangelho, convidar alguém, chamar alguém, se comprometer com isto. Olha, pastor Alex, eu não sei se aqui está passando esse tipo de decadência, mas lá em Pernambuco, mesmo sendo um novo convertido, porque para mim 17 anos de crente é um novo convertido, comparando a muitos dos que estão aqui, que foram criados no evangelho. Mas eu tenho percebido o esfriamento das pessoas que eram comprometidas. Elas estão dando lugar para as pessoas que são apenas envolvidas. Porque a obra de Deus, ela acaba sofrendo por causa dos envolvidos. Quem são eles, pastor? É a turma do que se der eu vou. Se der, conta comigo. Se der, eu apareço lá no ensaio. Já viu isso? Como é que tu toca no ministério de louvor algo tão sério? Aí tu vai lá, bota no grupo do louvor. Se der, eu vou. Como se der? É uma prioridade na sua vida.
É um comprometimento. Aí tem um obreiro. O obreiro está lá. Irmãos, eu não tenho nenhum número do pastor Alex, tá, irmão? A primeira vez que eu vi ele foi ontem e a segunda hoje. E o pastor Jailton, muitos anos sem falar com ele, para depois dizer, não, esse pastor conversou com alguém. Eu não conversei com ninguém, mas Deus está presente aqui, dizendo para você, se comprometa com as coisas do reino de Deus. Porque você quer cura, você quer milagre, você quer portas abertas, você quer sua família restaurada, mas você não quer comprometimento com as coisas de Deus. Você é do grupo de pessoas, se der, eu vou, se der, eu estou lá, se der, conta comigo. Já imaginou se Jesus falasse isso para você, no dia que você precisasse dele? O que tu está precisando de uma cura? Se der, eu faço. Já imaginou? Se ele devolvesse, hein, missionária, devolvesse para nós aquilo que nós entregamos para ele. Amanhã, nós alimentamos cerca de 150 a 200 pessoas da comunidade, amanhã mesmo, segunda-feira. E eu posto lá no Instagram, vamos fazer uma sopa hoje. Sabe quantas pessoas aparecem, pastor? De milhares, de dezenas e de centenas, 2 ou 3. As pessoas não entendem que a hora de praticar o Evangelho é a hora que temos o privilégio de pegar a teoria e colocar em prática na vida das pessoas. Eu estou escrevendo um livro chamado, a temática, A Salvação é sobre mim. Olha aqui para mim, eu vou orar agora, meu tempo acabou. Escute, a salvação é sobre mim. Diga assim, a salvação é sobre mim. E por que isso? Porque ela é individual. Eu preciso cuidar da minha coroa. Ele disse, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A salvação, pastor, é sobre mim. E o reino de Deus é sobre o meu próximo. O que você fizer pelo seu próximo, você está fazendo por Jesus. Eita. Avalie isso. Jesus, aí vem a multidão. Pode ficar tranquilo que eu sei o que eles estão precisando. Estão famintos. Aonde tem pão aqui para alimentar ele? Mas Senhor, apenas uma palavra tua e todos serão curados. Eles serão curados, mas primeiro eu vou colocar este evangelho em prática. Eu vou alimentá-los com pão, com peixe. Eu quero orar por você nesta noite. Vamos adorar, um pedaço de um louvor pelo menos, e a gente ora junto, amém? Vamos adorar o Senhor. Se desprenda, por favor, de tudo o que você tem, do tempo principalmente, que há uma guerra com a cronologia e a gente. E coloque o seu coração em Jesus agora. Vamos adorar a Ele. Pelo menos um pedaço de um louvor, por favor. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Em nome do Senhor Jesus, de Deus, seja cheio da sua graça nesta noite. Não desista, não pare de lutar, não Pare de adorar. levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Todo mal, toda palavra contrária seja quebrada agora. No nome do Senhor Jesus. Contra a tua vida, contra a tua família, contra a sua casa. Caia por terra agora. Agora. Levante a mão aos céus. Celebre a Ele. O teu coração. Se lançaram você Numa cova e ferido, perdeu a visão.
Desista, não pare. Ele está presente nesta noite. Ele está curando nesta noite. Ele está curando nesta noite. Ele está trabalhando nesta noite. Ele está movimentando nesta noite. Ele está enchendo nesta noite. Teus olhos de ver. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Aleluia. Deixa eu orar por você. Eu vou orar pela sua vida agora. O meu tempo já acabou. Mas é onde é que está essa pessoa que ouviu a voz de Deus e que agora quer entregar a sua vida a Jesus como forma de gratidão pelo seu amor? É você que quer entregar a vida para Jesus? Cadê a primeira pessoa? Faz assim com a mão. Sou eu aqui, ó pastor. Eu quero servi-lo, reverenciá-lo, adorá-lo. Eu quero entregar a minha vida no altar de Deus. Tem alguém nesta noite que a partir de hoje quer tirar os seus pés das trevas? Mas pastor, eu não vivo em trevas. Irmãos, todo aquele que vive na prática do pecado, conforme diz as Escrituras Sagradas, eles precisam da maravilhosa luz que é Cristo. Você precisa de Jesus. Você precisa servir a Jesus. Você precisa hoje, aqui e agora, fazer uma aliança com Deus. Se você quebrou a sua aliança com Deus, a noite é essa. Não, pastor, o ano que vem, no dia do evangelho que eu volto. Você sabe se vai dar tempo chegar até o ano que vem? A tua família, olha aqui, ó, a tua família precisa de você. Mas precisa de você bom, com uma aliança com Deus, com um altar reparado. A tua família precisa de você no altar de Deus. Só mais esta vez eu pergunto: você quer receber uma oração? Eu vou apresentar você a Jesus como servo, como serva dele. Aonde está essa primeira pessoa? É você? Aplauda o Senhor, aplauda bem forte. Alguma obreira da igreja, por favor, fica aqui perto dela. Se tiver aqui alguma obreira, aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa que quer esta noite servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O meu tempo já acabou. O pastor Alex vai puxar minha orelha, irmãos. Mas é só isso, pastor. Eu concluo aqui em nome de Jesus. Aonde está essa segunda pessoa que quer? Pastor, eu quero. Eu não suporto mais viver longe dele. Eu pratico as coisas erradas, mas ele insiste em me amar. Ele te ama tanto que me trouxe lá de Recife, quase 450 quilômetros. Eu rodei para pregar este evangelho a você e dizer a você nesta noite que ele te ama e que tem um plano poderoso na sua vida. Você quer voltar aos caminhos do Senhor? Você que está afastado ou afastada, é você, venha, não tenha medo não. Corra aqui logo, corra aqui na frente do altar. Aproveita que a porta está aberta e que Jesus quer mudar a tua vida e a tua história. Você quer? É você? Tenha medo não, vem aqui. Vem aqui que a tua família vai te abraçar. Vem aqui que você viverá um novo tempo de Deus na sua vida. Levante a mão direita assim para o céu. Eu quero, Senhor, nesta noite apresentar, Pai, esta jovem diante do teu altar. Abençoa a sua caminhada, a sua vida. Ela deu nesta noite um passo de fé, entregando a vida dela a Jesus e confessando, Senhor, diante da tua igreja. Aqui estão presentes, ó Senhor, os homens da terra e também os anjos do Senhor. Abençoe a sua vida, a sua casa e também a sua família. Levante a mão assim direita, que eu quero orar por você agora. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana extraordinária, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de portas abertas e um tempo cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Olha só, escuta aí. Volte para o seu lugar com alegria, volte com alegria. Som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Serve
você volta para o seu lugar, o pastor Alex